a comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A paz do Cristo Servo, irmãos. Hoje, 17 de agosto de 2021, terça-feira, o Evangelho é o de São Mateus, capítulo 19, versículos do 23 ao 30. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente o rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. Que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vimos então na Lectio Divina do Evangelho de hoje, São Mateus narrando Jesus contando que é difícil um rico entrar no céu. E Pedro pergunta então para Jesus: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Jesus está dizendo aqui aos discípulos sobre a sua graça, a graça de Deus que atua sobre os homens e faz com que os homens deixem de ser ricos de si mesmos, ricos dos outros, ricos dos bens materiais, dos prazeres, para serem pobres destas coisas e adquirir então o sumo bem, que é o próprio Deus. Por isso, então, no Evangelho de ontem, vimos ali a narração do jovem rico, onde Jesus diz para ele vender todos os seus bens e dar aos pobres, e ele rejeita essa proposta de Jesus e não o segue. Por isso, no Evangelho de hoje, São Pedro vai dizer a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. Que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, ou seja, nos céus, no final dos tempos, também vós, que me seguistes, havereis de sentar também no céu, nos tronos do céu, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Então Jesus promete aqui aos seus discípulos, dizendo que eles, então, receberão o trono para julgar as 12 tribos de Israel. E aqueles que tiverem deixado tudo, como casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa de Jesus, estes receberão então a herança da vida eterna, além daquilo que é necessário. Jesus promete 100 vezes mais aqui na terra ainda. Por isso Jesus vai concluir no versículo 30, muitos que agora são os primeiros, muitos que agora têm todos os bens, são paparicados pelo povo e assim sucessivamente, serão os últimos, e muitos daqueles que são os últimos agora, aqueles pobres de si mesmo, pobres dos bens materiais, pobres no sentido de não se apegar, de não ser dominado e dirigido
por estas coisas: seus pais, suas mães, seus irmãos, campos, riquezas. Estes então receberão o reino dos céus. Esses serão os primeiros, que agora são considerados os últimos. Partimos para a meditação do Evangelho de hoje. E nós somos considerados ricos ou somos considerados pobres? Somos considerados ricos das coisas, ricos de nós mesmos, dos prazeres deste mundo, das coisas deste mundo, apegados a fim de considerar estas coisas como nosso Senhor, nosso Deus, no sentido de estas coisas nos governar. Talvez conscientemente nós não a declaramos como Senhor e Deus, mas de maneira inconsciente nós fazemos deles nosso Senhor e nosso Deus. De que maneira, José Rosa? Obedecendo e fazendo tudo aquilo que essas coisas nos pede de algum modo para fazer. Elas são nosso Senhor à medida em que nós deixamos elas nos governarem e deixamos Deus de lado. Nesse sentido, então, somos ricos dessas coisas e pobres de Deus. Mas à medida em que somos pobres destas coisas, no sentido de podemos até tê-las, mas não fazemos questão e elas não nos dominam, aí sim, então, somos pobres dessas coisas e podemos, portanto, ser ricos de Deus. E então, nesse sentido, amaremos mais a Deus do que a nossa casa, do que os nossos irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos. Por causa de quê? Por causa de Jesus. Jesus, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, precisa ser sempre aquele que vem em primeiro lugar na nossa vida. Por isso Jesus disse, no versículo 30, muitos daqueles que são primeiros serão os últimos, muitos daqueles que são os últimos agora serão os primeiros. E Jesus, no início desta parábola, ele diz: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque ele idolatra a ele mesmo e aquilo que ele tem, aquilo que ele possui, seja de riquezas físicas, psíquicas, emocionais, afetivas, coisas, pessoas, status, etc. O que é aqui o camelo? O camelo não é o animal, o camelo é uma espécie de linha que tinha antigamente, que era muito grossa e que era impossível passar por uma agulha. Imagine uma linha de crochê passar por uma agulha de costura normal de roupa. Isso é impossível. Então Jesus está dizendo, é mais fácil então um camelo, é mais fácil então uma linha de crochê, de tricô, passar pelo fundo de uma agulha de costurar, do que aqueles que se apegam às coisas deste mundo entrar no reino dos céus. Partindo para a terceira etapa da Lectio Divina do Evangelho de hoje, a oração. Façamos então a nossa oração a Deus, dizendo a Deus tudo aquilo que somos, que temos, as nossas misérias, as nossas mazelas, pedindo perdão a Deus por tantas vezes que somos ricos de nós mesmos e pobres de Deus, que fazemos das nossas coisas, dos nossos bens, das pessoas que nos rodeiam, nosso próprio Deus, que fazemos de nós mesmos nosso próprio Deus e esquecemos Deus de lado. Peçamos perdão a Deus e façamos um propósito de amar a Deus sobre todas as coisas e ser pobre das coisas e rico de Deus, para ganharmos então a vida eterna. Senhor, nós te pedimos esta graça, a graça de renunciar o bem-querer destas coisas e adquirir o vosso bem-querer. Conceda-nos a graça, a unção do Teu Espírito Santo, para podermos te amar acima de todos e de tudo, pela unção, pela graça do Teu Espírito Santo. Amém. Quero convidar você para deixar no chat aí o seu comentário, a sua meditação. Se você quiser tirar dúvidas, fazer suas perguntas. Quero convidar você ainda a dar o seu like e compartilhar esse vídeo para que tantas outras pessoas também possam ser evangelizadas. Queremos ainda louvar a Deus pelos nossos benfeitores que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da comunidade Cristo Servo. Muito obrigado. Deus os abençoe.